Quero ler uma palavra com você que está em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar ao Pai. Aí na sua casa, onde você estiver agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu peço que você tire as distrações. Talvez você também está com alguma outra coisa ligada. Se você estiver na live da igreja pelo celular, desliga, sai do WhatsApp, todas as outras coisas. Procura até mesmo evitar ficar comentando, de maneira que você venha perder o que Deus está querendo falar com você. Desligue, saia das distrações. Se você está assistindo pela TV, tire a mão do celular. Concentre-se no culto ao Senhor agora com o seu ouvido. Você vai adorar a Deus agora ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos erguer teu nome. Queremos louvar o Senhor pela oportunidade de servirmos. Não estamos podendo nos reunir na vida comunitária do corpo. Então, Senhor, nós não estamos como igreja reunidos aqui no templo, mas como igreja estamos reunidos no mesmo espírito, no mesmo coração e no mesmo propósito, e estamos, Senhor, na tua presença da mesma maneira, através do vídeo, através do online, Senhor, da internet. Que cada coração esteja conectado com o teu coração, que cada coração nesta hora, Senhor, possa estar com os ouvidos abertos para a tua voz. Senhor, toma-me com o teu espírito, usa o meu nada, glorifica teu nome, Senhor, dá-me palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, dá-me discernimento e usa a minha vida, Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem para hoje, para esta noite, para esse tempo, para cada pessoa que está ouvindo, cada filho que está ouvindo e que vai ouvir essa palavra depois. Que o Senhor possa me usar para todas elas, para que esta palavra viva, eficaz, poderosa, possa alcançar corações nessa noite, e durante todo o tempo que ela será vista, que o Senhor a use para os seus propósitos. Senhor, nos entregamos nas tuas mãos. Cala a voz, Senhor, da alma. Cala, Senhor, toda a voz de Satanás, toda a voz do ego. Que seja o Senhor e apenas o Senhor. Pai, eu vou abrir a minha boca, enche, Senhor, e coloca o que o Senhor tem para esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te adoramos, agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, em toda circunstância. O Senhor não muda, e no Senhor está a nossa paz e confiança. Por isso estamos sempre alegres, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. O tema desta palavra é 4 verdades sobre a vida e o tempo. 4 verdades sobre a vida e o tempo. Queridos, esperar em Deus não é uma ilusão. Ilusão é você achar que pode viver sem Ele, que você pode tomar decisões sem Ele, e que nada depende dele. Isso é a verdadeira ilusão, quando nós tentamos matar Deus na nossa vida. Mas é muito interessante quando a gente fala de tempo,
E eu pergunto para você que está me assistindo agora, que horas são? Que horas são? 18h38? Será? Se eu for para Rondônia, 19h38. Se eu for para Brasília, 20h38. Se eu for para Londres, para o Japão, o tempo ele é relativo. O tempo cronos, o tempo de relógio, esse tempo cronos é o tempo de ordem sequencial, ele é relativo. Tem países hoje que já virou, já é outro dia, hoje é 1º de junho em muitos países. Existem vários calendários, existe o calendário judaico, Arbicundita, vários e vários calendários. O calendário nosso é o bizantino. Então no calendário bizantino hoje é 30 de maio. E no horário do Acre 18h39. Mas eu não quero falar de Cronos, eu quero falar de Kairos. Porque Kairos é tempo oportuno de Deus. Note, Cronos é tempo de relógio, é tempo de ordem sequencial. Todos nós seres humanos estamos presos dentro do Cronos. Nós somos limitados ao Cronos e ao momento. Mas o nosso Deus, ele não está preso no Cronos. O nosso Deus, ele existe, ele vive no Kairos, no tempo oportuno da vontade dele. Então toda pessoa que vive apenas no Cronos é uma pessoa que cada vez vai estar limitada demais, vai ser pequena demais, e talvez ela nunca vai chegar realmente a uma eternidade no céu com Deus, quando nós não entendemos que esperar em Deus e viver no Kairos, no tempo de Deus, não é uma ilusão. Ilusão é viver sem o Kairos. Ilusão é não reconhecer o Kairos, é não reconhecer que tem um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que fez tudo perfeito a seu tempo. Note, tudo ele fez perfeito ao seu tempo. Não é no nosso tempo, não é no Cronos, é no Kairos. Então tudo que é perfeito está no Kairos, está no tempo de Deus. E quando nós compreendemos que tudo que é perfeito está no tempo de Deus, e nós começamos a andar com Deus, nós começamos a confiar na vontade de Deus, no tempo de Deus que é bom, que é perfeito e que é agradável. Queridos, o pecado, ele nos roubou do Kairos na plenitude, e nos colocou muitas vezes presos ao tempo que não é o tempo de Deus para nós. E se nós não observarmos, nós não vamos saber esperar em Deus. E esperar em Deus é esperar no Kairos. Esperar em Deus é você sair das suas escolhas no ego e começar a pautar as suas escolhas por Deus, pelo Espírito de Deus. Então esperar em Deus não é perder tempo. Muitas pessoas acham que esperar em Deus é perda de tempo, porque elas só existem no ego, nelas mesmas. Elas não creem num Deus criador, elas não creem que Deus está no controle. Então o tempo e a vida delas está somente nas mãos delas. E se a minha vida está nas minhas mãos, tudo é no meu tempo e é do meu jeito. Por isso que na hora que vem a dor e a crise, quem não crê em Deus e não entende o Kairos, se desespera muito mais do que quem entende que o mundo não foi dado corda e soltado, que o mundo não veio de uma explosão atômica, de uma explosão nuclear anterior ao homem, de uma poeira atômica, mas o mundo foi criado por um Deus que disse: haja. E é nesse tempo de Deus que reside a felicidade e a paz. É nesse tempo de Deus, é nessa vontade de Deus que nós somos plenos. Por isso que esperar em Deus não é perder tempo, é ter a certeza que há um tempo certo para tudo. Queridos, quando nós lemos aqui esse texto, Salomão escrevendo Eclesiastes,
Salomão, o homem mais sábio da terra, um homem cheio de riquezas, uma vida de luxo, uma vida com muitas posses, um homem sábio que compôs poemas, salmos, escreveu sobre tudo, diz a Bíblia. E esse homem, ao escrever Eclesiastes, ele vai dizer várias vezes: tudo é vaidade. E Salomão vai dizer aqui no capítulo 3, que vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E isso é muito poderoso, porque Salomão vai ensinar aqui, queridos, algumas verdades que eu quero compartilhar com você, que quer colocar o seu tempo, a sua vida nas mãos de Deus. Primeira lição que Salomão nos ensina em Eclesiastes capítulo 3, no versículo de número 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E aqui nós temos que entender que esse tempo determinado não pode ser determinado pelo ego, porque se eu determinar a minha vida pelo meu ego, provavelmente eu vou errar. Então tudo tem um tempo determinado para quem está no controle da sua vida. Se Deus está no controle, Jesus está no controle, tudo vai ser feito no tempo dele. Mas se Jesus não está no controle da sua vida, tudo vai ser feito no seu tempo. E aqui que vai ter muitos problemas, muitas dores, muitas escolhas erradas, porque não foi no tempo correto, não foi na vontade perfeita de Deus. Olha que diz o texto, parte B do versículo 1: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Primeira lição do texto: a vida é cíclica. Versículo 1: a vida é cíclica. Como assim? Porque quando você olha para o texto, versículo 1, o texto está dizendo que há tempo de nascer. Versículo 2: e há tempo de morrer. Tudo tem um tempo determinado e todo o propósito. E o texto vai dizer: há tempo para rir e para chorar, para ganhar e para perder. E aqui nós começamos a entender algo. Deus trabalha com processos antônimos. Deus trabalha com processos antônimos. Mais baixo, mais baixo. Vamos entender de uma maneira. Eu vou exemplificar para você. Por exemplo, o leite UHT, o de caixinha. A sigla UHT é UHT, é Ultra High Temperature, que é uma temperatura muito elevada, traduzindo. E esse leite, ele vai para dentro de uma máquina e é colocado numa alta temperatura, porque muitas bactérias só morrem com elevadíssimas temperaturas. Mas depois esse mesmo leite quase que instantaneamente, depois que sai desse lugar de alta temperatura, aonde ele mata a maioria das bactérias e vai imediatamente para um tanque de congelamento, aonde está muito frio. E isso que é um choque térmico, cria que quando eu saio com uma temperatura muito alta e entra numa temperatura muito abaixo de zero, dá um choque térmico, e as bactérias que não morreram com alta temperatura, ela morre com o choque térmico. E é nesse processo que vem a libertação das bactérias, que vem a morte das bactérias. O que eu quero te ensinar com isso? Deus, ele trabalha com esses processos antônimos para gerar maturidade. A maturidade, para nós sairmos do ego, para nós sairmos do cronos, do tempo do homem, esse tempo do ego, do controle, eu sei, eu posso, eu aconteço, tudo está no meu controle, eu sei o que é melhor para mim, quem manda no meu nariz sou eu. E para nós submetermos a nossa vida a Deus, e nós começarmos a viver, pastora, não por cronos, mas por kairos, começarmos a viver de propósito com propósito, e sabermos que a vida não começa e não termina aqui. E é aqui que Deus começa um processo do céu de purificação. Porque Deus trabalha com processos antônimos. Por exemplo,
tempo de ganhar. Muito da nossa identidade é constituída a partir de conquistas. Então você anda, você fala as primeiras palavrinhas, daqui a pouco você corre, você começa a escrever, andar de bicicleta, e você começa a fazer coisas e ter conquistas que você não tinha, e você começa a acertar, e você começa a ser elogiado, motivado. Filho, você é lindo. Filha, você é tão inteligente. Filha, olha, você vai ser uma grande pessoa. Filha, você vai dar certo na vida. Filho, você vai conseguir. Todas essas palavras amorosas, todas essas conquistas de falar, andar, conseguir fazer as coisas, vai construindo a confiança e uma identidade positiva. Vai construindo a maturidade desta criança, para ela entender que a vida, ela tem um propósito, e que ela tem um propósito a cumprir, e essa motivação, essas palavras amorosas, esses acertos, essas conquistas vão ser combustível para ela chegar lá. Só que, queridos, maturidade não vem só com processos de positivo, não vem só com acertos, com conquistas, com bênçãos, com palavras motivacionais de validação. A maturidade, ela também vem de perdas, ela também vem de erros. Quando você começa a andar, você cai, você se machuca. Também vem de dores, do ralato da queda da bicicleta. A maturidade também vem da reprovação, quando o pai diz: olha, você falhou. De um puxão de orelha do líder, do patrão, do professor, do pastor, dos pais, dos avós. Os processos de libertação, de maturidade, vêm nos antônimos. Não se constrói uma pessoa forte só com um tapinha nas costas, mas se constrói uma pessoa forte também com puxões de orelha. Esses fracassos, se recebidos com gratidão, entendendo que o Pai corrige todo aquele quanto ama, e é próprio do homem falhar, que nós somos limitados, e se nós recebermos bem o fracasso, o puxão de orelha, a correção, é justamente essa parte negativa da falha no processo que vai nos levar à maturidade. Eu sempre tenho dito, às vezes nós trabalhamos dentro das igrejas evangélicas hoje, principalmente dentro de alguns cultos, culto da vitória, da conquista, passos de fé. São palavras, se você recebe pessoas desempregadas, com casamento perdido, com doença, a pessoa está vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dela. E se você encontra uma pessoa quase morta e você bate nela, você acaba de matar. Só que você não constrói uma identidade forte só com passando a mão na cabeça. Então o processo de maturidade é construído com validação. Quando você encontra uma pessoa fraca, diga ao fraco: sou forte. Então você tem que começar a trabalhar para o desenvolvimento da hipertrofia. Vamos colocar uma hipertrofia espiritual, emocional. Para essa pessoa sair dessa hipertrofia, dessa magreza, dessa musculatura fraca, você vai ter que dar uma carga de ânimo nela. Ei, isso é um tempo da tua vida que vai passar, você vai conquistar. E você coloca todas as palavras da Bíblia, de pessoas que estavam vivendo um tempo de muita dor, e você mostra a conquista delas, o que elas fizeram e o resultado que obtiveram. E você motiva essa pessoa, dizendo: isso é um tempo da tua vida. Você deu o que para ela? Força. Só que musculatura, desenvolvimento muscular, não é feito só para sair da hipertrofia, não é só
trabalhar peso. Não é só trabalhar peso, é trabalhar resistência. Desenvolvimento muscular, e aí eu vou trazer para o espiritual e emocional, não é só feito com motivação, mas é feito com castração, com limites. Porque se eu não digo para você, olha, às vezes o tempo vai demorar para mudar, às vezes não vai acontecer em uma semana, um mês. Eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, às vezes você engordou 30 quilos em 20 anos, você não vai perder em 20 dias, nem um mês. Eu não estou trabalhando a desmotivação da pessoa de perder peso, eu estou trabalhando com ela resistência, para ela focar não só no resultado imediato, mas no resultado do processo. Deus, ele trabalha a maturidade através dos processos antônimos de conquistas e de perdas, de alegrias e de dor. Uma pessoa forte é uma pessoa que aprendeu a ser castrada, corrigida, aceitar limites, lidar com reprovação e com seus erros, lidando de forma madura. Nunca podemos, queridos, mudar, ganhar, criar resistência sem aprender a lidar com os fracassos da vida. Nunca perdemos, nunca. Sabia que você nunca perde? Essa semana eu estava vindo na Isaura Parente, depois do Araújo tem aquele semáforo, onde tem ali uma vidraçaria, uma casa de carne, e naquele semáforo eu pego para a esquerda, e você sabe que ele leva às Nações Unidas. E antes de chegar no semáforo das Nações Unidas, eu peguei para a direita para cortar o semáforo. E o que tem naquela rua? Ela é sem saída. O que o imaturo faz no erro? Ele xinga, ele murmura, ele reclama, ele não aceita que ele ganha na perda. Ele não entende que o processo de maturidade não tem só acerto, o processo de maturidade tem erros, tem falhas, só que você nunca perde. Ou você ganha acertando, ou você ganha aprendendo. Você aprendeu. Queridos, para nós chegarmos lá, nós temos que aceitar a correção e o puxão de orelha de Deus, porque Deus corrige todo quanto ama. A vida é cíclica, nada dura o tempo todo. Toda pessoa imatura foca a vida num momento, e toda pessoa madura entende que um tempo não diz quem é você. Do mesmo maneira que uma pessoa que constrói toda uma vida num acerto, ela não vai saber muitas vezes lidar com os erros, ela não vai lidar com a reprovação. E uma pessoa que nasce em meio a uma pandemia, ou uma quebra, ou uma luta, um conflito, ela pode pautar a vida dela inteira naquele momento de dor. A vida é cíclica, casamentos têm momentos felizes e momentos de dor, de conflito. Ser pai tem momentos felizes e tem momentos de dor. Tudo na vida é cíclico. São processos antônimos. O processo da maturidade é um processo antônimo. Tem tempo de rir e tem tempo de chorar. Da mesma maneira que essa semana morreu muita gente, também nasceu muita gente. Do mesmo jeito que essa semana talvez alguns empresários perderam dinheiro, alguém ganhou dinheiro. A questão é que quando nós somos maduros, nós aprendemos a lidar com maturidade no Cronos, entendendo que nada no Cronos é uma verdade, que tudo é relativo, que a única verdade no Cronos é Deus, para que nós possamos viver no Kairos e não nas circunstâncias. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo aqui, usando um verbo imperativo, que a alegria para o cristão é uma ordem, que o cristão não pode ser triste. Agora a pergunta é: como que eu fico feliz na pandemia? É muito simples, porque a minha alegria não vem da circunstância.
Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo vou-la dar, porque a paz do mundo é circunstancial. Eu nunca alcanço maturidade dentro do Cronos, eu só alcanço maturidade no Kairos, quando eu entendo que a vida é cíclica e que Deus está usando os processos de dor para construir o meu caráter. Deus está usando os processos de dor, até mesmo os meus erros, que Ele não tem nada a ver com isso, para contribuir, para cooperar em meu favor. Não deixe, querido, um tempo da tua vida virar a tua vida inteira. Não deixe um tempo da tua vida roubar a tua expectativa de futuro. Não deixe um tempo da tua vida azedar o teu humor ou te tornar arrogante. Aquela mulher é chamada mulher do fluxo de sangue. Ela tinha enfermidade de 12 anos, ela tinha gastado tudo com os médicos. Pastor, essa mulher tinha tudo, pastor Edmilson, tudo para não ter mais fé. Porque ela diz assim, ela tinha gasto tudo com os médicos, ou seja, a medicina não tinha uma resposta para ela. E ela tinha tudo para ser uma mulher frustrada e desiludida. Mas por que ela não é? Porque ela não colocou a esperança dela no Cronos. Ela colocou a esperança dela no Kairos. Toda pessoa que constrói uma identidade no Kairos, em Deus, ela não está presa nas circunstâncias. E ela não deixa um momento da vida dela construir o todo. Por isso que ela não perde a alegria, porque a alegria não é circunstancial. Ela sabe ter em abundância, mas sabe também padecer necessidade, porque ela não existe no tempo dela humano. Por exemplo, eu estou comendo picanha e filé, eu sou melhor? Eu sou mais feliz? Mais feliz sim, porque é sentimento. Mas eu sou mais salvo? Eu sou mais filho? Não. O que você come não muda quem você é. Muda seu status de sentimento, felicidade. Toda pessoa que está no Cronos, o humor dela é um turbilhão, porque ela é circunstancial. Mas toda pessoa que está no Kairos, o humor dela é muito mais estável, porque ela não existe no tempo, nem nas conquistas, e nem nas derrotas. Ela existe no Kairos, ela existe em Deus. E ela sabe que até quando ela falha, Deus usa até o erro dela para cooperar para o bem dela, para ela aprender. Por isso que quando eu como uma carne melhor ou pior, eu como bife do zoião, eu não como nada, eu sei ter em abundância, eu sei padecer necessidade, e eu tudo posso. Olha o poder aqui, mas não é o poder do ego, do Cronos, é o poder da cruz, é o poder do Kairos, porque eu existo em Deus. Então a circunstância não me muda, a circunstância não muda a minha identidade de filho. Queridos, com uma identidade centrada em Deus, as circunstâncias não alteram o nosso valor. A circunstância alterou o valor do carro, alterou o valor da casa, sim ou não? Tem desconto ou não tem em tudo quanto é lugar aí, na maioria. Mas não mudou o nosso valor, as circunstâncias. Se esse entendimento, se nós não alcançarmos, nós não alcançamos maturidade. Porque até a frustração, que é um convite à maturidade, que é para você desiludir, só que você não aceitando o problema do homem, que é falho, você não desilude. Você desilude de tudo e não do homem. Tem muitas pessoas que se desiludiram com Deus por causa do homem, porque elas não aceitam a imperfeição humana. Então elas estão tão frustradas porque elas colocaram o coração dela numa pessoa que traiu, que mentiu, que falhou. E eu sempre ensino que para que você amadureça, você tem que se frustrar. Maturidade brota de um processo de frustração. E é quando você se frustra que você pode amadurecer. Por quê? Porque você vai colocar o coração em Deus e não no homem. Você que não aceita o processo da dor, você vai para o outro extremo da generalização. Nenhum homem presta, toda mulher sem vergonha, todo pastor é ladrão.
Porque a pessoa não aceita desiludir. Então ela transforma aquela pessoa num todo, aquela situação num todo, e ela não entende os processos antônimos da dor. Há uma lição, queridos, que esse texto está nos ensinando, que tem coisas que nós só aprendemos na conquista. Tem coisas que você, para chegar na tua identidade de filho, você precisa conquistar. Tem coisas que para Deus gerar em você, Ele tem que fazer você conquistar. Mas tem coisas que para Deus gerar em você, Ele tem que te permitir perder. Tem lições e comportamentos destrutivos que só abandonamos com o processo de dor. Olha, tem pecado que some da tua vida numa conquista. Mas tem pecado que some da tua vida num fracasso. Deus está num processo HT com a gente. Às vezes Ele vai colocar a gente no palácio, às vezes Ele vai colocar a gente na cova dos leões. Às vezes Ele vai colocar a gente andando em cima de um burrinho, hosana ao rei, e outras vezes vai ser numa cruz. Mas tudo é vitória. Tudo é para que cheguemos num nome sobre todo nome, no caso de Jesus. E o nosso para que nós cheguemos de novo aonde sempre Ele projetou para nós, Kairos. Deus tem uma casa nos esperando. Deus tem um mundo, um universo que não é esse aqui ainda. Que isso aqui perdeu o Kairos como o todo. Agora nós vivemos pequenas porções de Kairos no Cronos. Queridos, primeira coisa que nós temos que entender, durante esse processo de Deus estar trabalhando no HT, conquista, às vezes derrota, por causa da nossa natureza de pecado. Deus permitir você passar por a morte, por um problema no casamento, com um filho, uma dor. Deus é um Pai amoroso, e tudo que Ele faz ou permite é para o nosso bem. Primeira coisa que você vai ter que se lembrar na dor: Deus é um Pai amoroso, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Queridos, se nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, sendo maus, imagine Deus. Romanos 8, 28, Deus fala através do apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante, na hora da dor, na hora que nós estivermos no processo frio da dor, não no calor da bênção, mas no processo frio da dor, nós temos que lembrar que Deus é bom. Deus é sempre bom, mesmo quando nós somos maus, mesmo quando nós colocamos os Urias, os guerreiros leais, para morrer, quando nós adulteramos com a esposa dele, mesmo quando nós somos desleais com amigos, quando nós falhamos feio, mesmo quando nós perseguimos a igreja de Jesus querendo matar, como Paulo, como Davi. Deus sempre, Ele sempre nos busca, e tudo que nós fizemos de errado, e todas as nossas escolhas erradas, Deus é especialista em transformar as nossas desventuras em proveitos vantajosos. Mesmo quando Moisés mata um soldado, Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. O que você e eu precisamos lembrar nos processos frios da dor, e não no processo caloroso da bênção e da conquista, que nos valida na identidade? Nós temos que entender que a identidade também é construída na dor. A nossa libertação e cura também é construída na dor, às vezes muito mais do que na conquista. A conquista pode nos arrastar para o orgulho, para a vaidade. A dor pode nos carregar para a humildade, para a humilhação, muito mais. A dor convida muito mais à reflexão. Por isso que Salomão vai dizer: é melhor você estar na casa de luto do que você estar numa festa.
Porque você medita muito mais no luto, no velório, do que numa festa. Os processos da dor, pastor, vai criar não a força só, vai criar a resistência. Tem um ditado popular engraçado, né, que diz que tem crente Coca-Cola e crente paraguaio, cavalo paraguaio. Só tem pressão Coca-Cola e só tem arranque o cavalo paraguaio. Pastor, irmão, você é crente ou crente Coca-Cola? Chacoalha a coca, tem uma pressão tremenda, mas tem gente que só tem pressão na largada, depois fica choco. E tem cavalo paraguaio, você tem que ver, o cavalo paraguaio arranca como ninguém, mas depois perde energia e todo mundo passa, só tem arranque. Para Deus construir em nós maturidade, Ele vai usar o processo HT dos céus. Conquistas, mas até as nossas falhas Ele vai usar para construir um vitorioso. Até as nossas dores, as pandemias da vida, os momentos de dor, Deus vai usar isso para te melhorar. Deus continua conosco nos 7 anos de fome. Deus continua conosco nas pragas do Egito. Deus continua conosco no deserto. A Bíblia está repleta de histórias de dor, onde grandes homens e mulheres de Deus estavam no meio do olho do furacão. Eu e você estamos vivendo a Bíblia nos nossos dias. Todos os dias vivemos a Bíblia. Você tem que lembrar, queridos, que Deus não nos dá provas além daquilo que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10:13 diz isso. Deus não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Junto com a prova Ele dá o escape. Então eu preciso entender que no processo HT de Deus, Deus não coloca na temperatura naquilo que você não aguenta. Do mesmo jeito que vem uma bênção, quando eu estou em obediência, a bênção não vem acima do que eu aguento, porque pode me tornar orgulhoso. Mas também da mesma maneira, a luta não vem acima do que eu suporto. Então levanta a tua cabeça, porque você aguenta. Agora, se você estiver vivendo longe de Deus, realmente você pode não estar no governo do Pai. Você pode estar fugindo de Deus. Você pode estar como um Jonas. E realmente fugindo de Deus, você pode morrer às margens do propósito. Porque você não quer viver Kairos. Você só quer viver Cronos. Terceiro lembrete que você vai ter que lembrar: que as provas de Deus é apenas para nos aprovar. 2 Coríntios 7:9 diz assim, que a tristeza, 9:10, porque fomos entristecidos para arrependimento. Nós fomos entristecidos segundo Deus. Opa, Deus entristece. Se a tua teologia não sabe que Deus gera tristeza, tua teologia está furada. Versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera salvação. Às vezes Deus vai te colocar no processo HT da dor, porque Deus está tentando salvar você de você. Ele está tentando tirar você do Cronos, do seu ego, e colocar você dentro do Kairos, do projeto da vontade dele. Queridos, as provas de Deus não é apenas para nos aprovar, porque Deus prova para nos aprovar, para nos promover. Se Deus não nos der uma coisa, queridos, se Deus nos der só uma coisa, só bênção, nós nunca seremos purificados. Ó, narizinho empinado, ó, pisando nos outros. Se Deus nos der só luta, pensa Jó, mais um pouquinho de luta. Deus sabe a medida que aguentamos. Por isso que muitas vezes Deus vai permitir as dores de Jó na nossa vida, guardada as devidas proporções, porque Deus sabe o que você aguenta. O que Jó aguentava era aquela medida. Esse é o processo cíclico de aprendizado, que vai durar uma vida toda. Isso não vai acontecer num momento da vida, isso vai durar uma vida toda, porque Deus está construindo a nossa salvação através desses processos de purificação, de purgar de nós a nossa carne e nos levar à vontade dele perfeita, ao Kairos.
E aí é onde a Provérbios 4,18 vai dizer: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando dia após dia, um processo cíclico. Por isso que às vezes a roda gigante vai estar em cima, mas às vezes vai estar embaixo. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Se você está nas mãos de Jesus, você está seguro. Mesmo quando você estiver dentro de uma fornalha, Ele está com você, passeando com você. Ele guarda você na fornalha. E se Deus permitir que o inimigo te decapite, como decapitou João Batista, você cumpriu o Kairos, chegou o seu fim no Cronos, mas começou o tempo da verdadeira vitória, porque o propósito de João Batista está completo. Importa que eu diminua e ele cresça. Queridos, quando nós realmente saímos do Cronos e vamos para o Kairos, nós aprendemos a descansar nas circunstâncias. Talvez você está vivendo um tempo tão angustiado da tua vida. Talvez você veio para esse culto, para essa live, tão angustiado, porque talvez você está vivendo muito mais no Cronos do que no Kairos. E você não tem entendido como Deus usa o tempo da dor para nos purificar. E que isso não significa que Ele não está conosco. Talvez você foi mal significado na correção, e ela confunde-se com rejeição, ao invés de aceitação. Que Deus te ama. Querido, segunda lição do texto: uma vida saudável é uma vida equilibrada. Versículo 2 ainda: tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem tempo de abraçar, tem tempo de não abraçar. A gente está nesse tempo de não abraçar. A gente está no tempo de não pegar na mão. Isso significa que a gente ama menos? Isso significa que nós estamos mais distantes? Pastor, estamos mais distantes. No quê? No Cronos, no físico. Isso ajuda tanto a gente discernir certas coisas. Esse texto ele nos ensina que o equilíbrio é a palavra que deve definir o crente. Todo cristão é equilibrado, e com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo bem feito, diz Pitágoras. Com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo bem feito. Deus quer, queridos, que nós tenhamos equilíbrio nas nossas vidas, porque saúde espiritual, emocional e física depende de equilíbrio. E muitas vezes essa falta de maturidade leva uma pessoa ao desequilíbrio. Muito tempo para abraçar, mas não tem um tempo para fugir de abraçar. Eu fico assim encantado com Jesus. Tem um texto que Jesus, a Bíblia diz assim, lá quando Pedro afunda, Pedro anda sobre as águas e afunda, mas os primeiros versículos, acho que é o 14 e 22 de Mateus, vai dizer ali que Jesus ficou para se despedir das multidões. Pastor, pensa comigo, ele pregou quanto tempo? Ele expulsou demônios, curou enfermos, ensinou, e ele ficou para se despedir das multidões. Ele não fugiu de abraçar. Só que o texto diz logo em seguida que ele mandou os discípulos irem para alto mar esperar ele, e ele orou cerca de 7 horas, do entardecer até chegar à montanha umas 7 da noite, e ele chegou à 4ª vigília da noite no barco, 3 da manhã. Então eu penso que da montanha ao barco mais ou menos 1 hora. Ele orou 7 horas. Tem tempo para a gente abraçar e tem tempo para fugir de abraçar. O processo da maturidade é um processo de equilíbrio. Queridos, eu lembro de uma discípula, que essa mulher só ia para a casa dela para dormir. A Bíblia diz assim: retira o pé da casa do teu irmão. Uma pessoa que quer viver o tempo todo só num lugar, ou fazendo uma coisa, uma pessoa desequilibrada. Eu tenho que ter tempo para pregar, eu tenho que ter tempo para relacionamento, mas eu tenho que ter tempo para oração, para leitura da palavra, para TSD, tempo a sós com Deus.
mas eu tenho que ter tempo de trabalho. A Bíblia diz: aquele que não trabalha, não coma. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, porque a Bíblia ensina que o caráter de Deus também é trabalho, e que servir a Deus também é trabalho, é produtividade, que aqui reside inclusive senso de pertencimento e propósito, que quando uma pessoa realiza, ela se sente plena, ela se sente bem, tem saúde espiritual e tem saúde emocional no realizar. Nem todo aquele que faz porque não é o fazer que dá identidade. O fazer tem que ser a partir da identidade, fazer porque e não para ser. Mas pastor, como multiplicar o talento é gostoso, como trabalhar é gostoso, porque sente que você está cumprindo algo no mundo. Tem gente que só quer dormir. Tem tempo de você dormir, de você pescar. Tem tempo de andar a cavalo, jogar bola, assistir futebol, UFC, sei lá o que você gosta. A vida madura é uma vida equilibrada. Não é uma vida só para o lado. Não é uma vida só para o trabalho, nem só para o lazer, mas é uma vida de intimidade com Deus, tempo com a família, Deus, família, tempo para trabalhar, trabalho, e tempo de serviço. E aqui inclui-se o que? Obra de Deus. Esse é o princípio. Deus não é trabalhar na igreja só. Deus é relacionamento pessoal. Depois família, que é a maior obra de Deus na terra é família. Depois trabalho, porque o propósito, o trabalho está dentro da glorificação a Deus. E vida comunitária. Servir ao templo, célula, discipulado, cultos, redes, ajudar o vizinho. Mas eu também tenho que ter tempo para dormir. Eu também tenho que ter tempo de férias. Eu lembro, pastor, que depois que os discípulos voltaram, e eles tinham expulsado os demônios, curado os enfermos, e eles chegam todos empolgados, e eles falam: Jesus, olha, nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos. Jesus diz: olha, mas o mais importante é que o reino de Deus foi pregado aos pobres. Só que não é só isso que eu quero te dizer, que o propósito de Deus é kairós. Esquece, tudo isso aqui é sinais para apontar para cá. Eu só andei sobre as águas para apontar que eu tenho controle sobre as águas. Eu só parei o mar para mostrar que eu controlo o mar. Mas o projeto é a tua alma. A guerra do mundo espiritual é pela tua alma. Deus quer te tirar do Cronos para o Kairós. Sabe o que Deus fez, pastor? Agora vamos para o deserto. Ele se retirou para descansar com os discípulos. Muita gente não se atenta para isso. Jesus pegou os discípulos, levou eles para o deserto. Eles ficaram lá longe de todo mundo, só para eles descansarem. Deus criou o sétimo dia só para o descanso. Debaixo do sol tem tempo para tudo. A vida é cíclica. Primeira verdade sobre o tempo. Segundo, uma vida madura é uma vida equilibrada. Uma vida que você sabe o que tem tempo para tudo. Menina, tem um livro do pastor Nelson Júnior, né? Eu escolhi esperar. Por isso que a vida está do jeito que está. Porque na época de estudar, namora. Na época de namorar, tem filho. Na época de ter filho, já é vó. Na época de ser vó, é bisa. E o mundo está como está. Na época de se preparar para o vestibular, para o trabalho, para o mercado de trabalho, está soltando pepeta. Está vendo pornografia. Debaixo do sol há tempo para tudo. Deus está falando com você nessa noite. Você tem se preparado para o tempo daquele momento? Você tem vivido uma vida com maturidade? Uma vida com maturidade é discernir os tempos. Discirna os tempos, queridos. Tem hora que nós queremos tratar a criança como adulto. Criança tem que correr mesmo, tem que brincar, tem que falhar, tem que cair.
Está na fase dela, pastor. Muitos pais querem impedir os filhos de viverem o momento que é o momento. Hoje em dia nós vemos cada vez crianças mais presas, sem poder viver os parques, sem poder viver as bolas da vida, jogar futebol, até pepeta mesmo, que é um trem perigoso, até meio ruim. Mas eu vivi muito isso, eu quase morri várias vezes soltando papagaio em Porto Velho. Porque na ânsia de pegar o papagaio que estava caindo, quase um carro me atropelava. Não olhava nem para os lados, porque a vida existia naquela pepeta, naquele papagaio em Porto Velho. Mas era o tempo de criança. Um adulto não pode andar correndo olhando para cima, porque o tempo passou. Esse tempo que você está vivendo é um tempo de reflexão, é um tempo de você discernir que Deus está nos convidando a olhar para o alto, olhar para dentro. Nós temos que discernir as estações, queridos. A gente não planta na seca, a gente ara na seca, a gente ara e prepara a terra para o momento que vem a primeira chuva, para você já plantar no tempo certo. Planeje, age dentro das estações, discirna nas estações. A vida é cíclica, e uma vida saudável é uma vida equilibrada. Você tem tido tempo para a tua esposa? Você tem tido tempo para o seu marido, para os seus filhos? Você tem discernido que tem um tempo para cada coisa na maturidade? Terceira lição do texto: o que falta não é tempo, é propósito. O texto está dizendo assim: há tempo para todo o propósito. O imaturo não vive por propósito, o imaturo vive por tempo. O imaturo não vive kairos, eternidade, tempo de Deus. O maduro vive o momento. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Não há tempo que volte, amor. Olha que lindo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É os crentes Zeca Pagodinho, os crentes Lulu, estão espalhados. Pessoas que não vivem kairos, não vivem eternidade, mas pessoas que só vivem um momento, que estão presas no cronos e não sabem viver de propósito com propósito. Pessoas que não sabem discernir a vida de cruz. O que falta não é tempo. A pessoa chega para mim e fala: pastor, olha, eu estou tão sem tempo. Tão sem tempo de ler a Bíblia, pastor. Tão sem tempo de orar, de jejuar. Tão sem tempo de estar com a minha esposa, brincar com meus filhos. Pastor, eu estou tão sem tempo de planejar a empresa, da célula. Pastor, eu estou sem tempo, pastora. A pergunta que eu faço é: você saiu do tempo? Nesse momento que você disse que estava sem tempo para ler a Bíblia, você saiu do tempo? A pessoa às vezes nem consegue entender a pergunta. Ela fala assim: pastor, eu não entendi. Eu falei: você sumiu da vida? Você foi para um universo paralelo da eternidade, do kairos, e depois voltou? Ela diz: não, pastor, eu estava em outro lugar mesmo. Nesse tempo que eu disse que você estava sem tempo de ler a Bíblia, de orar, conversar com a esposa, o que você estava fazendo? Ah, pastor, estava assistindo tal coisa, estudando para tal coisa, fazendo outra coisa. Então, o que você estava dizendo com atitude era que isso era mais importante que aquilo. O que falta não é tempo, é propósito. O que governa o tempo é o propósito, e não o propósito é governado pelo tempo. Mas quem não tem identidade, não tem propósito, não tem planejamento. Quem não tem identidade é assim: vamos viver o dia. Ela não planeja. E às vezes eu converso com algumas pessoas: pastor, o que você quer ser? Quem você é? O que Deus te chamou? O que você faz bem? Quais são as suas características? Eu conversava com uma pessoa: eu quero fazer isso, aquilo, fazer aquilo outro. E o que você está fazendo?
Quando você vai começar? Cadê o teu cronograma? Como que você vai fazer essa casa, querido? Jesus diz que se você for construir uma casa e a sua eternidade é certa, a sua casa no céu ou no inferno está sendo construída. E o texto está dizendo que você não pode ir para uma construção sem planejamento. Você vai passar vergonha. Talvez você vai começar a construção e daqui a pouco você vai ver que não vai dar conta de terminar ela, e ela vai ficar sem terminar. E o texto, olha o que Jesus está falando, você vai passar vergonha. Como está a sua vida? Como está seu planejamento? Pastor, está tendo tempo para planejar nessa pandemia? Se você não estava tendo tempo de parar, Deus te deu tempo. Se você estava num ativismo terrível e você não conseguia ter tempo para Deus, agora você está sendo convidado a olhar para dentro, a olhar para cima. Eu e você estamos convidados à efemeridade da vida, que a vida é efêmera, ela é passageira, que nada disso aqui é verdade, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então é importante sim eu ser um profissional de uma área, é importante eu ter família, é importante eu cuidar dos filhos, é importante eu produzir para Deus, mas tudo isso não começa e termina apenas aqui. Não pode ser de mim para mim, tem que ser de mim para Deus, porque tudo tem a ver com eternidade, com kairos e não com cronos. Não viver para Deus é viver perdendo tempo. Se você não está vivendo para Deus, você está perdendo o seu tempo. E viver para Deus não significa só viver um ministério pastoral ou missionário, mas viver para Deus é você glorificar a Deus no teu trabalho, é você glorificar a Deus na sua casa, é você ser o melhor vizinho possível, o melhor amigo, o melhor funcionário, ou o melhor patrão. Você glorificar a Deus onde Deus te colocar, e você ter um comportamento de Cristo na sociedade, e você implantar o reino de Jesus pelo seu caráter, e você trazer kairos para o cronos, você trazer o reino para a terra, você trazer a eternidade para esse mundo passageiro. Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus está dizendo é: cronos passa, kairos não. Um dia todos nós vamos prostrar-nos diante do grande trono branco. Todo joelho confessará, Apocalipse 20. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E nós vamos ter que declarar que Jesus é o Senhor. E todos nós vamos prestar conta, os livros vão se abrir. E ali naqueles livros tem o livro do plano de Deus. Salmo, eu tinha um plano para você. Os seus dias estavam escritos no meu livro, ó aqui. Eu fiz esse plano para você. Mas a sua vontade, as suas escolhas te levaram para isso aqui. E abriram-se os livros. E o livro da vida. Os livros e o livro da vida. E quem não se encontrou no livro da vida, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, reservado ao diabo e seus anjos. Queridos, infelizmente, para quem morrer sem Jesus, o kairos, o tempo eterno, ele vai ser no inferno. Então Jesus está nos dando tempo no cronos para nós tomarmos a decisão assertiva. E nós podemos usar os acertos, as conquistas da vida e as dores da vida, para nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Para nós encerrarmos: Deus revela o tempo e o modo para aqueles que o amam e o buscam. Deus revela o tempo e o modo para aqueles que o amam e o buscam. Para você entender, Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Versículos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Ou seja, para eu não experimentar o mal, eu tenho que guardar os mandamentos. É aquele homem que construiu a casa sobre a rocha.
O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Sábio é quem é? É aquele que construiu a casa na palavra de Deus, que guarda o mandamento. E o sábio sabe discernir o tempo de agir e o modo de agir, como agir. Porque para todo propósito há tempo e modo. Para todo propósito debaixo do sol tem tempo e tem modo. E para quem é sábio que anda ouvindo o Kairos, Deus revela o tempo e o modo. Deus controla a gente. É tão interessante quando você estuda Jesus. E você vai ver que naquele período que Jesus vem ao mundo, o mundo grego já tinha passado. Quem estava governando eram os romanos. E os romanos já tinham aberto as estradas, já tinham estabelecido o tribunal, ou seja, ninguém poderia morrer sem passar por um tribunal romano. O pensamento e a língua era grega e a comunicação estava fácil. E quando Jesus chega, ele chega nesse cenário onde o sinédrio está desativado, onde ele poderia ser um rabi. Já tinha se passado os 450 anos do período interbíblico, o período das trevas. E Jesus chega agora e ele não pode ser tocado. Abriu-se as estradas, sabe por quê? Porque Deus colocou ele dentro daquele tempo, mas para cumprir um propósito. Todo o seu tempo que você está vivendo agora, Deus tem um propósito. Saiba discernir as estações. O sábio, Deus revela para ele o tempo e o modo, a hora de fazer e como fazer. E por isso que Jesus tem paz. Jesus no Cronos viveu 33 anos, ele morreu jovem, irmã. Jovem. E ele diz: ninguém está tirando a minha vida. Embora ele sua gota de sangue, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Porque o Espírito que habita em nós é de vida, não é de morte. Mas Jesus entendia que tinha chegado, é chegado a minha hora. Quando nós andamos com Deus, nós sabemos discernir as estações. E nós sabemos quando chega a nossa hora, e é hora de cruz. E Jesus vai, e ele se entrega, porque ele não vive no Cronos, ele vive no Kairos. Por isso que essa geração, pastor, está sem paz, está desesperada, está ansiosa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque tudo começa aqui, termina aqui. Querido, eu quero te dizer que essa vida não é o fim, é apenas o começo do que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu para o coração o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então entregue sua vida para Jesus. Saia do Cronos, saia de uma vida governada pelo teu ego e ande numa vida governada pelos princípios da palavra de Deus. Seja governado por Deus. Cumpra os planos de Deus. Viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus vai revelar para você o tempo e o modo. E você vai viver em paz em toda e qualquer situação, porque você não vai estar preso mais em circunstâncias. Você não vai andar mais em Cronos. Você vai andar em Kairos. Então pode estar sendo tempo de pandemia, de corona, e pode ser tempo que está chovendo ouro. O seu humor não muda. Pode mudar o teu status financeiro, pode mudar o status da sua família, a conta corrente. Pode ter dias que você vai estar mais infeliz, porque isso é emocional, mas em nenhum momento você não vai estar alegre, porque a alegria é essência, e a alegria está ligada à convicção. E quando a minha convicção, ela transcende, ou seja, vai além dessa vida, desse plano, e eu tenho uma esperança que é viva, aleluia.
eu tenho uma viva esperança. A minha esperança é Jesus. E Jesus não está morto. E Deus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele fez uma promessa: eu vou para o Pai preparar moradas, para que aonde eu estiver esteja vós também. Ele voltou, ressuscitou, e Ele apareceu para os discípulos, e Ele inaugurou a igreja, e Ele fundou sobre Ele, e Ele continua vivo. Então eu continuo salvo, feliz e alegre, em tempos de paz, de abundância, mas também em tempos de guerra, em tempos de luto, em tempos de dor. Porque uma coisa Jesus me garantiu: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Eu quero convidar você a ir para os braços do Pai, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você que me assiste, Deus quer te dar paz, querido. Deus quer te dar paz. Deus quer tirar esse medo da morte do teu coração. Deus quer tirar essa solidão, porque você existe só em você ou em outra pessoa mortal. Então você não tem uma viva esperança. Mas eu não existo só em mim, ou na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus amigos. Eu existo em Deus. E a morte para mim vai ser apenas o começo de uma vida muito melhor. Por isso que eu consigo ter paz nas guerras. Eu consigo olhar para tudo que o Covid tem trazido de ruim e me alegrar, porque eu me alegro no Senhor. Eu me alegro nele. E é nele que você tem que pautar a vida, em Jesus. Jesus. Os céus e a terra, o Cronos passará, mas o Kairós permanecerá. Que você entregue sua vida a Jesus. Hoje eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada amado irmão, Senhor, que me assiste. Talvez estava com o coração tão angustiado no começo dessa palavra, porque estava, Senhor, tão envolvido pelas circunstâncias, pelas más notícias. Mas, Senhor, traz de novo a memória do teu filho e da tua filha, isso que dá esperança, que a nossa vida não é um momento, e que inclusive a nossa história na terra não é um momento, e que tudo não tem a ver com essa vida, tudo tem a ver com a eternidade, que tudo que devemos construir deve ser para a eternidade, onde um ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde não oxida, onde não se perde, onde se leva uma herança que é o céu, aquilo que fizemos para ti. Que os teus filhos e filhas possam construir aí no céu a sua morada, ganhando almas, falando do seu amor, vivendo os princípios da tua palavra, uma vida que vale a pena, e podendo se alegrar em toda e qualquer situação, porque quando tudo está ruim, o Senhor continua sendo Deus, e nós continuamos sendo filhos, salvos em Jesus. Aqueles que estão rendendo a vida a ti nessa noite, estão entregando a vida para ti, Jesus, como único e suficiente Salvador, entregando os planos deles, que eles escreveram, de volta nas tuas mãos, e pedindo para o Senhor reescrever a história, como o Senhor reescreveu a história de Moisés, de Saulo que virou Paulo, como o Senhor reescreveu a história de muitos homens. Reescreva a história desta pessoa hoje. Na verdade, Senhor, que ela possa viver a história que o Senhor já escreveu para ela antes dela nascer, que ela possa viver os seus planos, que são bons, perfeitos e agradáveis, e que ela possa viver esta paz dos céus, que sobrepassa o entendimento. Graças te damos nesta noite por Jesus, graças te damos pela tua palavra. Leva, Senhor, o teu povo a viver cada dia uma vida saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, uma vida equilibrada, uma vida sem extremos, uma vida saudável, uma vida que glorifica o teu nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Quantas vezes temos duvidado, Senhor, quantas vezes temos murmurado, nos angustiado. Perdoa o nosso coração, Senhor, humano, falho, que muitas vezes quer andar por vista. Aumenta a nossa fé, Senhor, segura nas nossas mãos,
nós glorificamos o Senhor. Que essa pessoa possa passar a pandemia, possa se reunir e congregar aqui conosco, fisicamente, nesse corpo de Cristo, chamado Igreja Videira Church. Abençoa, Senhor, o teu povo. Dá uma semana de vitória, dá uma semana de êxito. E quando vier as conquistas, que eles não fiquem orgulhosos. E quando vier a dor, que eles não se esqueçam que o Senhor está com eles. Fica conosco, Senhor. Dá-nos maturidade espiritual, emocional e física, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo na sua casa. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você. E que você tenha uma vida vitoriosa e o sono do justo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.